Vamos convidar uma pessoa que veio de longe, muito longe, de Curitiba. Quem é? Quem é? Solta a vinheta. Com vocês, Jonathan Menezes. Simbora! Opa! Que massa! Olha meu coração como tá, ó. Muita felicidade. Não tem como, né, expressar esse sorrisão aqui que tá com vocês nesse momento. É a segunda vez, né, que tô aqui em Recife. E Recife já tá no meu coração. Eu falo que Recife é o rei. Recife. Porque aqui é uma grande referência nacional, né? Vocês sabem que a gente tem diversos contextos aqui, né? Tem poesia, tem tradução e interpretação, com surdos, diversos pesquisadores. Então, Recife é um polo de referência também, de cultura, né? E que aí a gente vai disseminando isso dentro do Nordeste para mostrar a força que o Nordeste tem e bombar, né? Bombar isso aqui que o Nordeste, né? E quantas pessoas eu vejo aqui como referência, amo vocês, e aí que ajudaram também nessa minha construção, né? Todas essas pessoas serviram também de inspiração. Eu estou muito feliz, confesso, de estar aqui, muito orgulhoso por essa oportunidade. E aí, a minha fala é sobre agência e agentes. Esse é o sinal. E aí eu vou fazer uma postura entre o acadêmico e as experiências, né, empíricas com o coletivo Surdos, lá em Curitiba, onde a gente fez esse debate caloroso, né, dessa cultura surda, de diversas representatividades, e com essas experiências a gente trazer essas reflexões para aqui e que vocês internalizem, que vocês sintam o que tem dentro dessa arte e o que tem dentro de cada um de vocês que está aqui, né, nesse momento onde todo mundo tem um pouco dessa arte. Todo mundo já tem, mas às vezes ela precisa ser regada para ela poder florescer. E aí isso vai se disseminando, isso é arte, isso é arte pura. Então é performático, a gente vai subjetivo, vendo todo esse processo de forma expressiva. Então vamos combinar aqui o sinal, né, de agente e tradutivismo. Traduativismo. Não é dessa forma, tá? Que eu traduativismo.
Então vamos falar desses 3 pontos, que é super importante. Tem muita coisa, né, aqui, e a gente já está praticamente no fim da tarde, segurando aí os olhos, né, para ficar ainda, que vocês consigam aproveitar. Eu vou tentar enxugar o máximo e compartilhar isso com vocês. O Defield, surdidade. Defield, ela falou aqui, a Mariana falou também, tocou nesse sinal aqui. A gente vai falar também sobre aliados. E aí, surdofuturismo. O sinal do Deaf Power, mas é essa junção, né, do Deaf Power com o surdofuturismo, e aí a gente tem esse sinal que mostra, inclusive, essa perspectiva de futuro, né, como é que a gente quer estar nesse futuro, a partir da conexão com esses aliados que estão nesse processo tradutório. E algo que é importantíssimo iniciar, não é, por meio... Aqui temos vários tradutores intérpretes que são agentes. E esses agentes, quem são? O que são? Então, são aqueles que têm atitude sobre ações, né, diversas ações dentro da comunidade surda. Isso não é apenas no aspecto do ato tradutório, né, operacional. Então, existe também esse diálogo dentro da discussão da política, da conversa, né, dentro desse contexto também de conexão com o surdo, com os professores, e a gente vai entendendo toda essa dinâmica do processo que esses agentes estão inseridos, sobretudo, qual é o papel dentro desse processo e como é que ele pode ser, de certa forma, influenciado para que isso seja, digamos que, difundido. Entendendo que esse papel ele tem diversas características. E aí a gente vai entendendo agora como isso vai ocorrer. O conceito de agente, eu peguei essa imagem da área de tradução das línguas orais, e o autor Sheikh Anta. Esse tradutor é um pesquisador de epistemologia, esse processo, né, do século XIX para o XX, a tradução teve um papel importantíssimo. O que foi isso? Esse processo do século que foi surgindo lá na Europa, os diversos teóricos que falam sobre o racismo, teorias racistas. E aí, dentro do cenário da Europa, né, e a gente percebe que dentro da África e de outros contextos, esse sinal ele tem essa reflexão também que vai trazer esses pontos a partir de todos essas disseminações que falam sobre esse processo, né, do racismo, inclusive dos países subdesenvolvidos. Então, a ideia que inicia lá da Europa, e aí, passando para essa questão dos países subdesenvolvidos, a língua lá africana, e aí está o mapa subsaariana, esse é o sinal, e na Europa, né, a gente tinha essa teoria da evolução,
Então, Darwin, ele tem essa teoria, não é, extremamente importante, que fala sobre essa diversidade, que aí a gente vai entendendo também esse processo evolutório a partir das línguas. E o que se faz depois disso? Esse autor, ele fez traduções sobre evolução, teoria evolutiva, para línguas africanas, de países subdesenvolvidos, no caso, né, subsaarianos, nessa região aqui. Mas por que Job fez isso? Por que ele pensou nessa tradução dessa forma, pensando na evolução na teoria darwinista? Não é por conta de mostrar e provar para a Europa que essas línguas também existem. Está vendo que ela é possível? Que é possível traduzir também? Sair dessa ideia europocentrista? Porque os agentes, nesse caso, eles têm o papel de agentes, de movimentar essa área e mostrar que outras línguas são possíveis também de ter conhecimento e é possível as mensagens se trasladar de uma língua para a outra. Job, ele teve um papel, então, de agente, muito importante para mostrar que as línguas africanas, no caso, elas também são línguas que têm conhecimento e que as tecnologias podem ser também transmitidas para essas áreas, para essas línguas. Não só na Europa, mas também em outros países que eram conhecidos como subdesenvolvidos. Então, pensar nessas teorias, pensar em conceitos sobre isso, como trabalhar nessas línguas e mostrar que isso é possível a partir de um agente. A gente fala da língua de sinais, por exemplo, a interpretação, quando a gente pergunta, é possível você falar tal coisa em língua de sinais? Isso não vai entender o que você está falando? É possível falar de conhecimentos tão específicos sobre isso? O que a gente faz quando nos pergunta? A gente mostra que é possível. Aqui, toma, é isso. A gente faz a tradução. A gente traduz artigos, traduz TCCs, traduz música, traduz na esfera artística, a gente vai para o vernacular, a gente mostra movimentos com o corpo. Então, nós também somos agentes desse movimento, porque nós somos traduções. O traduativismo, ele acontece nesse momento, quando você usa a tradução para mostrar que é possível, que a gente está nesse lugar de igualdade. Também para ir de encontro ao omitismo que existe, aos preconceitos que existem. Então, vamos guardar esse termo, agente, para falar de outra coisa agora. Eu usei 2 textos básicos para essa minha fala. A tradução dissidente e tradução resistente, de resistência. Ativista, resistente e ativista. Então, qual o papel meu de tradutor? Qual a ideia que eu tenho como pessoa, como profissional? Você vai cansar de saber, claro. Sabe o que é tradutor, tem neutralidade, é uma ideia já... Não existe neutralidade, perdão. Que é um mito. Saber que, achar que a neutralidade, ela existe, que é uma ideia europeia de tradução, é uma ideia que você pode julgar na área jurídica, nessa área que você precisa ser neutro, nem aí você consegue ser neutro. A justiça não é neutra. A área médica também não é neutra. Nada é neutro. Então, por que o intérprete vai ser neutro também? Porque o intérprete ele tem influência. Ele é transpassado por tudo que acontece no seu meio. Ele é uma construção social do que acontece na sociedade. Ele é influenciado por isso. É impossível o intérprete ser neutro também. Então, a tradução, ela sempre vai ter influência no seu meio, dos outros, das outras vozes. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, na esfera política, traduzir para o grupo LGBTQIA+, e você não é dessa comunidade, como é que você faz isso? Você pode, nesse momento, ocorrer de falhas, porque você não tem um conhecimento de causa nisso. Não estou falando de preconceito, estou falando de conviver, gente, estar ali, presente, conhecer os conceitos, saber do que é dito, das discussões que acontecem nesse meio. Falar sobre isso, na hora que você vai falar sobre isso, você pode ser passivo de erros, porque você vai fazer escolhas linguísticas de acordo com o que você tem de bagagem de vida. A tradução neutra é um mito, é uma estratégia do mercado para você conseguir adentrar espaços. Então, dessa forma, a proposta aqui desta conversa com vocês é a gente trabalhar a tradução como não neutra. O tradutor,
ele está localizado, tá? Nesse contexto, ele se desloca em contexto, em grupos geográficos, territórios, cultura, identidades, e tudo isso influencia esse profissional. Qual o gênero do tradutor? Qual é a raça do tradutor? Qual a sexualidade do tradutor? Qual a religião daquele profissional, daquele tradutor? Tudo isso vai influenciar as suas escolhas tradutórias, a sua expressão, a sua produção. Então, a ideia de tradução ser neutra é um mito. Da mesma forma que é mito que a área jurídica é na medicina também. Então, quando a gente pensa que o surdo, quando ele tem um filho que também é surdo, e ele vai para o médico, a maioria dos pais surdos, eles falam que quando eles chegam no especialista, diagnóstico, filho com surdez, ele vai falar assim, seu filho é deficiente auditivo, e aí você vai correr atrás de clínicos. Só que o discurso que está por detrás disso é um outro. É um discurso clínico, que tem a ver com preconceito, com ouvitismo, e aí é ideológico. Porque a medicina também é meio. Então, tudo é influenciado pelo meio. A minha pesquisa de mestrado, eu peguei um pouquinho, foi em cima de tradutores, artistas, tradutores da esfera artística, para ver a identidade, o perfil deles na hora da tradução, né? Que tipo de agente eles são? As respostas foram interessantes. A maioria dos tradutores trabalham na esfera artística, tem características tais como são poetas, traz discursos empáticos. A Anne, por exemplo, ela falou sobre afeto, né? Sobre afetividade, se colocar no lugar do outro, sobre tradução no trabalho, como é que tem essa relação com o outro, se colocar no lugar do outro, né? Sentir na pele aqui. Também reivindicação de representatividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Outro é crítica sobre neutralidade. A ideia de neutralidade na tradução, ela já não existe. Militância, como que essas pessoas na sociedade militam. Quando vai falar sobre direito surdo, vamos falar sobre o lugar do intérprete no palco, onde ele vai ficar. Quando tem essa discussão, essa relação com produtores, o movimento político, associativo, o movimento das pessoas surdas. Então, o produtor artista, ele está inserido ali. Ele está nesse movimento também. Vivência com grupos traduzidos, para grupos traduzidos, com grupos traduzidos. Eu, enquanto tradutor de Islã, por exemplo, que eu estou nesse espaço, eu preciso conviver com aqueles pertencentes ao Islã. Ao ser contratado, eu vou estar naquele espaço e vou pertencer a ele. Se eu estou trabalhando na comunidade LGBT, queria mais, eu preciso me fazer parte desse sentimento de pertencimento. Se eu vou traduzir sobre raças, sobre mulheres, sobre negros, sobre negritude, eu preciso também ser negro e reconhecer isso para poder ter conhecimento de fala. O outro também é estudante das temáticas. Eu preciso conhecer de forma aprofundada os conceitos que eu vou trabalhar. Então, eu vou falar de LGBTQIA+, sobre negritude, sobre mulheres. Qual os discursos que circulam nesse meio? Como o meu corpo, enquanto político, vai ser absorvido nesse meio, vai ser transportado nesse meio nas minhas traduções. Então, como fazer que essa textualidade seja passada através do meu corpo? A performance também, porque a tradução ela sempre é performática. Não importa se é tradução ou interpretação. A interpretação ou a tradução, esses dois conceitos, é um processo. Só que os dois requerem performance. Se o tradutor está aqui desse jeito, isso é uma performance. Se o tradutor já está deste jeito, isso é performance. As duas formas é performance.
Mas você vai passar 100% do tempo parado nessa posição? Vai? Uma roda de conversa, um bate-papo, no qual você vai permanecer assim, desse jeito? Não vai. Porque isso é uma performance. Você está performatizando. É o estilo, é o estético, é a forma de se falar desse contexto. Então, o trabalho de tradução artística, você sabe. Independente se tradução e interpretação, você sabe que ele requer de você uma performance. O tradutor, enquanto trabalha na esfera artística, ele tem que se modular, procurar, né, formas, encontrar jeitos de se conectar ao meio que ele está. Então, você constrói personagens. Esses personagens eles são inseridos e modificados de acordo com o que é requerido. O agente tradutor, ele não é somente aquele que traduz. Não sei se vocês percebem que tem elementos de função, do papel, de característica daquele tradutor com a gente, né? Porque a tradução, ela existe, mas ela não é só tradução. Você pode traduzir ela em registros videográficos. Vocês sabem quantos dominam a câmera? O instrumento sabe mexer, sabe fazer traduções em vídeos. Já fez vídeos traduzindo? Quem aqui já? Isso não é tradução? Não, isso não é tradução, mas você usa instrumentos como é para ser um agente da tradução. Edição de vídeos. Quem já fez edição de vídeos aqui? É um papel do tradutor? Editar vídeos? Não é. Mas ele está inserido no seu trabalho, porque é importante, é agregador. Você precisa registrar, você precisa editar. Como é que eu vou fazer isso para que isso se perpetue? A edição para causar efeito, para trazer mais informações, você vai colocar a legenda. Isso é característica do agente tradutor. Mais uma característica. Produção executiva de eventos para surdos. Organizar slam. Saraus. Aqui o evento organizado pela associação. O que acontece hoje? Vários tradutores aqui organizaram isso. Não é o papel do tradutor organizar eventos, mas é o papel do agente tradutor. Existe um alvo a ser conquistado, o objetivo é trazer informações para vocês que estão aqui. E esse papel traz muitas características, além de só de traduzir. Formação de público. Vocês já trabalharam em eventos, ou foram para palestras, ou alguma coisa para divulgar surdos, para surdos, para chamar, mandar uma mensagem. Vamos ali para tal canto, vamos participar de tal lugar. Isso quem faz é produtor de eventos, geralmente ouvinte, mas eles não conhecem os surdos. A produtora que tem que fazer. Quem tem contato com os surdos? Ele não sabe como ter contato. Eu, quando tradutor, tenho esse contato. Então, eu vou também ser formador de grupos. Eu vou lá e vou chamar, convidar para que esses grupos cresçam e esses grupos participem. Então, esse também é um papel agregador com a gente de tradução. Efraim é digital influencer, né? E aí, a digital influencer, ele faz o quê? Ele posta material, informação, ou se você faz a tradução de algum informativo, você quer aproveitar e passar isso também adiante. O período de pandemia que aconteceu, teve muitos trabalhos de tradutores para informar os outros o que estava acontecendo. Só tem isso de tempo? Meu Deus, 15 minutos! Eu comecei agora! Ai, peraí, deixa eu me acalmar aqui. Então, produtor de conteúdos, legenda. Então, tudo isso é característica do agente de tradução. Vocês perceberam aqui que talvez vocês não são só tradutores? Percebam aí que esse movimento é de agente. Então, tem muito a ver com a surdidade forte. A surdidade forte é essa construção com a comunidade surda, do coletivo, que tem um objetivo comum, trabalhar como aliado, construindo junto com a comunidade surda. Esse conceito de Deaf Good já é amplamente divulgado.
vocês já estão cansados de ouvir, já sabem há muito tempo, tem relação com a construção do orgulho surdo, da identidade positiva do sujeito surdo, em se distanciar da ideia ouvintista, clínica de quem é o surdo, como identidade mesmo, pensar no surdo como identidade. O surdo que está aqui no mundo, como é que ele surgiu desse mundo? Desde que o mundo é mundo, existe surdo. Então, o desejo objetivo, a ideia, o conceito é uma invenção. Surdez é uma invenção. É uma invenção clínica, médica, mas o surdo, mas o surdo não foi inventado. O surdo, ele existe desde que o mundo é mundo. Quem prova isso? Existem culturas de cavernas, culturas rupestres que tem lá desenho de bois e tal. E aí? Pode ter sido um surdo que desenhou aquilo, que fez aquele registro. Pela sua visualidade, pela sua experiência visual, podia ter sido um surdo que fez esse registro. Tem prova de quem fez? Prova que é ouvinte? Tem alguma prova que foi o ouvinte que fez aquilo? Ou que foi o surdo? Não. Mas o surdo pode ter feito isso pela primeira vez. Ele pode ter vendido a ideia. Tirar vantagem disso. Porque é uma questão visual, é uma vantagem do surdo. Então, o Deafwood, a subculturalidade, ela se afasta dessa ideia ouvintista, de conceitos que os ouvintes criaram nesse discurso ouvintista. A orientação clínica, da normalidade, individualismo, diagnosticada. Então, se afastar desses conceitos. Porque ainda tem intérpretes que usam termos como DA, surdez, laudo médico. Isso são conceitos que a gente tem que se afastar disso. Tem que se despir desses conceitos. Isso aí é para quem é da fono, quem trabalha na fono, não nós intérpretes. Todas essas palavras aí são palavras que a gente acaba usando também em contrapartida. Adaptar. Como assim adaptar? Adaptar é uma ideia cognitista. Adaptar o quê, gente? Precisa adaptar alguma coisa? Se fosse o contrário, se a gente fosse pensar na cultura, sobre apropriação cultural. Isso não é adaptação, isso é a forma, já existe, é uma produção natural. Acessibilidade. Eu percebo muito que se usa acessibilidade de uma forma muito vulgarizada, mas tem muito a ver com estudos linguísticos. Direito linguísticos. Tem muito a ver com direitos linguísticos. Eu não trabalho com acessibilidade. Eu trabalho com direito linguístico. Eu trabalho com direito cultural. Eu trabalho com direito tradutório. Acessibilidade é um conceito dentro da área clínica. É um histórico clínico. É uma ideia de deficiência. Quando a gente pensa em uma ideia mais antropológica, eu não vou usar esses termos de acessibilidade, de adaptação. A ideia de inclusão. Porque todos esses conceitos, eles são conceitos criados por ouvintes. Não são conceitos que têm a ver com o Deafwood, com a surdalidade. Pode passar? Então, nós precisamos criar os nossos conceitos. Deafwood, Deaf Power, tradução, direito linguístico, direito tradutório, direito cultural, direito de produzir. Então, todos esses conceitos vindos de fora não são conceitos próprios nossos, são conceitos de ouvintes. É tentar nos enquadrar na caixinha deles. De deficiência, né? Ainda de deficiência. E aí, essa pergunta é uma pergunta polêmica de professores de Libras. Quem é dono da língua? Quem é dono da Libras? Quem é o senhor da Libras? Porque hoje eu observo que
língua de sinais ela está se disseminando. E aí tem o discurso de que o dono da Libras, quem é o dono da Libras, quem é o dono do inglês, quem é o dono do português, não tem dono, a língua não tem dono. Não tem dono, será? O que vocês acham? A Libras tem dono? Ou não tem? Olha lá. Aí eu falo, a Libras não tem dono. Certo, o que está por trás desse discurso? É interesse no capital, capitalista. É interesse na opinião ovutista. É interesse na apropriação, na dominação. Tem dono? Sim, claro que tem dono. Quando a gente fala dos indígenas, os elementos característicos das pessoas indígenas, não são as pessoas brancas que dominaram, que usaram aquilo. Então, por anos, eles foram construindo aquela cultura e a sua língua foi visibilizada. Então, foi resguardado, ele resguardou a sua língua. Isso aconteceu na comunidade surda também. Por anos, os surdos passaram por proibições, por questões que ouvintes levantaram, mas quem cuidou dessa língua? Quem protegeu, quem resguardou foram os surdos. Ou a gente fala, não, a Libras não tem dono, a Libras de todo mundo. Tem sim. Quem foi que cuidou? Quem foi que resguardou? Quem foi que construiu? De onde ela veio? Quem que usa todos os dias, 24 horas por dia, e que ensina essa língua? Agora, outra coisa é você dizer, quando o mercado diz, quando o capital diz, o dono. Capital tem dono. São os ouvintes. Mas o dono da tradução são os ouvintes, porque tem poucos tradutores surdos. As empresas, as escolas que ensinam Libras, quem são os donos? São ouvintes. Quem está lá na internet sendo divulgado são os ouvintes. Então, o capital da língua de sinais existe. São os ouvintes. A língua de sinais, o dono é o surdo. Então, o que a gente tem como ideologia aqui? Que discurso que tem por trás disso? Então, eu sou o dono, né? A língua de sinais ela é uma herança surda. E nós, como ouvintes, temos um compromisso ético de entender essa herança. Quando eu, quanto intérprete, recebi uma herança da comunidade surda e vou cuidar, vou ser o guardião dessa herança. Porque quem cuidou esse tempo todo foram os surdos, a comunidade surda. Então, quando eu recebo, eu tenho que ter consciência de que a língua, essa língua de sinais, é uma língua de herança, com base de uma minoria linguística que cuidou com muito carinho, com muito cuidado, e quase por mais de 100 anos ela foi guardada e agora ela está aqui, existe e ela é usada. Por isso nós precisamos pensar quem veio antes disso. Foram os surdos. Os surdos que estão por detrás de toda essa luta. Os intérpretes estão à frente, mas quem veio atrás de tudo isso foram os surdos. Então, ao pensar na arte para surdos, é pensar na arte como o surdo, na presença do surdo, é uma construção com o surdo, de aliança. Porque a língua de sinais, ela é uma herança, ela é um presente. Então, eu, enquanto ouvinte, quando eu recebo esse presente, eu preciso entender de onde ele veio, quem trouxe, quem me deu. Como eu uso, como eu cuido, como ela circula na comunidade surda. Como é que ela chega em mim? Ela não é feita para mim, ela vai continuar circulando na comunidade surda. Deixa eu passar. Isso aqui é um grupo de teatro. Surdo, logo, existe. É uma crítica social
Descartes. É uma crítica social do Descartes, europeu, e ele, esse grupo, nós somos 11 surdos, e a maioria de surdos, e o líder surdo desse grupo é importante estar ali porque nos teatros, com surdos como o slam, como o sarau, esses espaços que os surdos estão, eles vão movimentar a arte. É isso que movimenta a arte. Hoje, a gente percebe uma amplitude desse espaço quando chamam intérpretes, mas ainda assim é um espaço pequeno para um povo surdo. Às vezes tem 3, 4 surdos presentes naquele espaço. É muito pouco. A gente precisa ampliar isso, esse público. Mas não adianta ampliar pensando só na interpretação como operacional. Precisa pensar na arte também. É sério, eu estou 1 hora falando já. Sério? 40 minutos só, gente. Não é possível. Esse relógio está errado. Não é possível. Esse é um evento Libras na Cinemateca. E é também uma produção de sarau, surdos, como artistas surdos, e as pessoas que vão assistir. A gente acaba tocando nesse assunto, porque para a interpretação, esse movimento interpretativo, para ampliar esse movimento, é preciso que eu também esteja em outro espaço. Eu esteja regando dentro da arte. Porque não adianta eu regar nessa esfera, semear, e chegar lá e na interpretação a gente vai com surdos, porque vai acontecer isso. Porque não vai ter interesse, os ouvintes não têm interesse. Não tem interesse com shows, músicas. Então, quando eu formo esse grupo, quando eu amplio esse grupo, eu preciso pensar como a arte surda, em primeiro lugar, e aí ela vai chegar nesses outros espaços que é na área da interpretação. E direto para a interpretação artística, a gente não vai conseguir alcançar esse intuito de aumentar esse grupo. A gente precisa se alimentar primeiro, alimentar a arte surda. E após isso, depois dessa alimentação, aí sim a gente vai para a área de interpretação artística. Isso é importante porque daqui a pouco não vai ter mais surdo na arte, né? A arte surda vai sumir. E quem vai perder a gente vai ter os territórios, todo esse trabalho. Não tem como colocar o intérprete se não tem um público surdo. Mas, quando a gente faz o trabalho de formação de grupo, a gente vai pensar primeiro na formação artística de surdos. Então, o agente é o divulgador desse trabalho, que é um trabalho de arte surda, como o slam, saraus, cinemas, produções, discussões com surdos. Tudo isso você leva e influencia a área da produção e interpretação. Pode passar? Ainda não passa não, por favor. Passa não, por favor. Não passa, aliás. O tempo não, por favor. Por isso, eu penso sobre essa construção junto com o surdo, com lideranças surdas. Porque a liderança surda, ela vai influenciar esse aumento desse público interessado pela área artística. O trabalho do artista, do tradutor artista, ele está ligado diretamente com pessoas surdas, que também são artistas. Isso vai influenciar. Desculpa, gente, vocês que são ouvintes, vocês não influenciam surdos. A gente pensa em si, mas não, o ouvinte não influencia surdo. O ouvinte chama milhões de vezes, o surdo não vai, ele não está afim, ele não tem interesse. Mas vai o surdo chamar. Vai lá. Na hora, lota, brota. Por quê? Nosso trabalho, quem vai movimentar nosso trabalho é o surdo. Ele tem que ser nosso aliado, porque ele vai movimentar tudo isso. Sabe? De discutir isso aí. Sem surdo, sem intérprete.
esse é um ponto primordial dessa discussão. O Gabriel falou sobre isso. E aí, se vocês estão aqui por quê? A Comunidade Surda está aqui, por isso vocês estão também. É impossível pensar na arte em língua de sinais, tradução de música se não tiver surdo. Teatro para surdo se não tiver surdo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Ah, não sei. Mas tem uma resposta. Mas tem uma resposta para outra pergunta. Quem veio primeiro, intérprete ou surdo? Claro, né? Surdo. O intérprete está aprendendo o consumo, inclusive. Pode passar? Quando eu penso sobre corpo, o agente de tradução ele é um representante disso. O corpo é um signo. Quando ele chega nesse lugar, ele já fala, o corpo já informa. Uma mulher que chega no espaço, quando você olha para ela, ela é uma mulher, já tem informação, já é um texto, já tem uma textualidade, porque nosso corpo é textual. Uma pessoa gay, quando chega no espaço, ela já representa, você já sabe quem ela é. Você olha esse tipo, você já percebe quem ela é. Você pode até disfarçar, não é disfarçado, mas você saca na hora. Uma pessoa negra, quando chega no espaço, ou o seu corpo já fala, já sabe quem ele é, já sabe sua história. Agora pense aí no intérprete branco. O intérprete de música é uma mulher negra. É díspare. Não tem uma conexão, porque o corpo é uma estrutura de raça, do racismo. É uma estrutura ocultista. Então, quando você chega no espaço e tem uma música, que é uma música de negros sobre pessoas pretas, e tem um tradutor branco, as escolhas tradutórias vão ser refletidas pela sua raça. Não tem a ver com o que a música diz. Então, essa resposta já está dada já. Quando eu for falar de cabelo, um tradutor branco, com cabelo liso, como que ele vai fazer? Não tem relação nenhuma, o signo não está representando, é um engano. Ah, minha pele é de sofrimento. Que pele? É um branco, é um camarão. Não tem nada a ver, não diz respeito. Uma música que é sobre feminismo. Aí vem um homem. As olhares. Eu mesmo, é o homem intérprete. Eu sou o símbolo do machismo quanto homem. Então, falar sobre feminismo, eu, homem, o meu corpo, quando eu vou traduzir uma música que tem a ver com relação com a mulher, o meu corpo me trai. Ai, meu Deus, vou chorar. A equipe de surdos tem que ser ampliada. Tragam mais surdos, venham mais surdos, essa equipe tem que crescer, trabalhar em parceria em uma construção. E aí é uma provocação, né? Quem tem medo do tradutor surdo? Quem é fluente não tem. Quem é aliado não tem. Quem está construindo o futuro não tem. Tem medo do tradutor surdo? Quem tem medo? Pode passar, desculpa, gente, porque eu sou assim mesmo, eu sou prolixo. Pode passar. Eu vou trazer isso de uma forma bem resumida. Então, como ampliar esse trabalho com líderes surdos? Porque hoje, o que eu percebo é que a gente está numa fase da vaca gorda. Mas estão roendo ossos. Por quê? Porque essa equipe, essa categoria não sabe cobrar. Não sabe fazer trabalho, não sabe trabalhar com surdos. Eu fui passear aqui em Recife, e aí eu estava no bug, eu estava negociando com o motorista e tal, papo veio, eu estava junto, tinha algumas pessoas junto.
E a gente negociando, e ele falou assim, não, o valor é esse, porque é um valor combinado pela associação de burgueiros, então a gente não pode diminuir. Eu, beleza, paguei. E os intérpretes, gente? Ah, valor R$200. Não, R$20. Pode ser. Como é que pode, gente? Os burgueiros têm uma associação forte. Não tem uma federação. Não tem a Febrapios, por exemplo. Não tem uma lei. Não tem a LBI. Não tem projetos culturais que obrigam a acessibilidade. Não tem nada que obrigue eles manterem o valor, eles mantêm. E a gente tem a associação, que tem a Febrapios, que tem a lei da Ligas, que tem a LBI. E aí, quando chama, a gente vai. Ah, vocês pensam que eles chamam a gente porque eles gostam do surdo, porque eles se preocupam com a inclusão? Não, é porque é obrigado. Porque eles não cumpriram o que a lei diz. O projeto cultural, ele manda chamar intérpretes, mas produtoras precisam colocar no projeto que vai contratar intérpretes. Depois você nota fiscal para ser fiscalizada. Aí você abaixa o valor, você chega lá no chão, todo mundo estão a favor disso, estão apoiando isso. Então, cadê a Febrapios? Cadê todo o trabalho da legislação, tudo isso que existe? E aí os burgueiros, eles são firmes. Não, eu vou diminuir, pague o valor que tem que pagar. Então pense bem nisso. Eu aprendi muito com isso. A aliança, você precisa conviver com a comunidade surda, tem a criação, a participação, pesquisas, produção, ampliação, divulgação, trocas, coletividade, lutas, tudo isso com os surdos. Eu falo assim que o intérprete, alguns eles são... Ele acorda, come... Ele vai acordar, pega a luvinha que está instalada no varal, coloca a luvinha, vai trabalhar e volta, coloca a luvinha de novo e pronto, acabou esse dia. Ele bate ponto. Bate ponto. Nós somos uma comunidade. A gente vive, respira língua de sinais. A gente respira a comunidade surda. Identidade. Nós somos humanos, nós somos carne. Nós temos contato, troca. Quantos intérpretes aprendem língua de sinais convivendo e aí depois se distancia, se dispersa e vai se embora? Vocês sabem, né? Eu estou falando de uma novidade. Esse pacto da ouvitude. A ouvinte apoia o ouvinte, vocês sabem. A gente conhece o termo branquitude, que é branco apoia branco, branco dá vaga de trabalho para branco, branco. O apoio é mútuo, é um pacto de sangue. E com os ouvintes também acontece, tá? Existe o pacto de ouvitude. Ouvinte apoia ouvinte. Ouvinte trabalha com ouvinte. Ouvinte convive com ouvinte. Só. Se a gente pensar no conceito da FUD, no qual eu DEF, a gente precisa quebrar esse pacto. Ouvinte tem que trabalhar com o surdo. Ouvinte tem que conviver com o surdo. Troca com o surdo. Usar os nossos privilégios como ouvintes para abrir espaço para os surdos. Nós não estamos dando nada para ninguém. Isso já é deles. Nós já ganhamos. Nós temos a língua de sinais. Já ganhamos antes disso. Já pagamos, já somos pagos por isso.
E agora mais dois conceitos, o trato conveniência, esse é o sinal que eu vou usar, trato conveniência, e trato vivência, esse é o sinal que eu vou utilizar. Então, trato conveniência é quando eu vejo uma oportunidade e só. A arte, por exemplo, eu entro naquela seara, na seara da medicina, na educação, enfim, vou me aproveitando. É conveniente para mim, eu vou conhecendo. Talvez eu nem saiba muito bem ainda do que se trata, não tenho experiência sobre aquilo, mas vou me aproveitando, é conveniente. Então, quantas pessoas vocês conhecem que trabalham assim? Que ainda não têm uma fluência ou que ainda não desenvolveram para aquela área ainda estou estudando, por exemplo, estou estudando para me tornar um intérprete. Talvez com 6 meses. Eu já sou intérprete. Tenho um pouquinho de experiência, estou aprendendo ainda, mas eu precisando de salário e vou ganhar a partir disso. Isso é um atraso de conveniência. Porque na área da língua de sinais, parece que não tem maldade, né? Parece que não tem influência nesse sentido. Por isso é um atraso de conveniência. E traduvivência é quando a gente vive. É um conceito que envolve isso. Um autor chamado, uma mulher, na verdade, a Luciana Ramos, uma autora, ela traz esse conceito da Conceição Carvalho, Evaristo, aliás, Conceição Evaristo, e ela escreve a escrevivência. Esse é o termo, escrevivência. É uma mulher preta, escritora, e ela fala do seu lugar de fala como mulher preta e escreve sobre isso. Por isso, escrevivência. E a Luciana, ela traz esse conceito e para dentro da tradução. Eu, como tradutora, que convivo com diferentes temas, diferentes áreas, e nesse caso eu exercito a traduvivência por conta disso. Então, eu sou de periferia, eu tenho a minha traduvivência, como foi colocado aqui pelo Darley, né? Por exemplo, cadê ele? Opa, sumiu. Então, ele tem traduvivência, fica evidente no corpo dele, a gente vê que ele respira isso. Não é algo que vem de uma tentativa, de uma adaptação. Não é isso, está incorporado. Isso pertence a ele. Eu vejo outros intérpretes brancos, por exemplo, fazendo rap, tentando colocar aí as expressões, e a gente vê que ou outro intérprete que usa uma performance para a comunidade LGBTQIA+. E aí? Não funciona. Ou quando o intérprete vai interpretar, por exemplo, quando eu falar, eu sou bicha, e o outro diz, ele é homossexual. Então, isso é um apagamento. Isso é a higienização da língua. Como se eu estivesse fazendo uma limpeza nisso. Eu não falei isso. Então, eu sou uma sapatão, por exemplo. Eu intérprete lésbica. Porque não convive com a comunidade. Ele não tem esse jeito, não conhece, não pertence ao seu. Ele sente esse travamento para colocar esse vocabulário. Ou eu sou uma pessoa preta mesmo, um intérprete mulher negra, morena. Então a gente entende que isso acontece. Isso significa que não há traduvivência. Tem muita coisa para falar das A gente tem passar a madrugada, né, aqui. Mas a gente tem a oficina ainda, gente. E aqui a gente pode fazer uma pergunta. Quem quer fazer a pergunta? Maravilhoso. Bom, primeiro, quero agradecer. Fala maravilhosa. Você fala sobre referência. Eu sou referência negra, preta.
Você falou sobre tradução. Peraí. A pergunta é mais específica sobre técnicas, tradução técnica de música. Você falou sobre um profissional, você falou, desculpa, eu estou nervosa, você falou sobre vários profissionais. Eu também estou nervosa, não se preocupe. Então, a ideia é que tem uma música, uma pessoa que foi contratada, que no caso é o ouvinte, mas tem a música, que é uma música instrumental. E aí o processo tradutório de música instrumental, a performance, você falou sobre performance, né? Se você tem uma ideia, por exemplo, de uma música que não tem letra, é só instrumento, como você performatiza isso? E aí a pessoa te contar e fala, não, você tem que fazer esse trabalho, veja, você tem que fazer, criar uma estratégia, mas como pensar nesse trabalho com foco no sul? Essa é uma dúvida que eu tenho, tá? Maravilha, maravilha, ótimo. Espera um pouquinho aqui. Você consegue me ver aqui? Tá todo mundo vendo? Então, a minha estratégia lá em Curitiba, né, trabalho, já aconteceu uma contratação assim comigo. E eu saquei na hora o seguinte: visual vernacular. Eu sou os pontos para isso. É só chamar. Então, você faz o feed, o processo rítmico dos instrumentos, e o surdo prontamente percebe isso e consegue trazer essa performance a partir do visual vernacular. Então, você vai entregar, nesse caso, o visual vernacular para o público surdos e ouvintes, e aquilo vai ser atrativo. A gente precisa fazer, que é uma oportunidade ótima da gente inverter e colocar protagonismo para o surdo a partir do visual vernacular. Então, isso pode acontecer numa interpretação de janela, numa interpretação de instrumentos musicais no show, por exemplo. Convida aí um intérprete surdo que domine visual vernacular. É super possível de fazer. Uma ideia boa é ter esse surdo que vai usar o visual vernacular, né? Sem ele, eu acho impossível acontecer. É impossível. Obrigada. Deixa eu te mostrar mais um vídeo agora. Um vídeo que eu fiz. O meu marketing. Então, são muitas coisas na cabeça, muitos slides aí levam para outros pensamentos que eu fico pensando, meu Deus, vou passar o dia. Não tem som?
com vocês. Um beijo no Muito obrigado.